29 de janeiro. Mantenha-se focado em mim. Eu lhe presenteei com uma incrível liberdade, inclusive a de escolher aquilo em que irá concentrar seus pensamentos. Desde que o objetivo desse dia é tornar todos os seus pensamentos meus prisioneiros. Se eles se libertarem, lácios, traga-os de volta para mim. Sob minha luz radiante, a ansiedade diminui. Julgamentos são desmascarados quando você se aquece no meu amor incondicional. Ideias confusas se esclarecem enquanto você descansa na simplicidade da minha paz. Eu o protegerei e o manterei em paz enquanto você voltar seus pensamentos a mim. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, nosso bom e amado Mestre e Senhor, Maria Santíssima, nossa Mãe maior, amigos benfeitores, superiores, espirituais, que tanto nos assistem, nossos mentores, que essa luz que irradia nesse momento em nossos lares nos envolva, para que nós possamos distribuir, transferir essa luz divina por onde quer que nós estejamos, transferir essa paz. Que a nossa vida seja constante, recebendo essa luz. Senhor, agradecemos por mais essa oportunidade, por esse dia de hoje, por essa reunião tão valiosa, reunidos em Teu nome, para aprender um pouco mais da Tua palavra. Agradecemos pela existência, por todas as oportunidades que surgem a cada momento em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo, por todas as bênçãos que recebemos até aqui. Pedimos que abençoe todos os nossos irmãos, principalmente aqueles que passam por algum tipo de sofrimento e dor, nos hospitais, nas ruas, nos presídios, nos orfanatos, nos lares. Envolva a sua luz, Senhor, que cada um receba um pouquinho, para que possa sentir o alívio e a esperança no futuro melhor. Fique conosco, nos oriente, nos conduza agora e sempre. Assim seja. Até acalmou, parece que caiu assim um bálsamo. Luciana, tu pode fazer o evangelho hoje? Ler o evangelho? Capítulo 21, item 1. Reconhece-se a árvore pelo fruto. O som está muito baixinho, Lu. A Suzana está com o microfone desligado. Tá me ouvindo, não? Agora. Tá. A árvore que produz maus frutos não é boa. E a árvore que produz bons frutos não é má. Tá ouvindo, não, Suzana? Não, eu tô ouvindo, mas qual é o capítulo? Está muito baixinho. Capítulo 21, item 1. Capítulo 21. Item. Pronto. Reconhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, e não se cortam cachos de uva sobre as sarças. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração.
São Lucas, capítulo 6, versículo 43, 44 e 45. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós cobertos de peles de ovelhas, e que por dentro são lobos rapaces. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Podem-se colher uvas dos espinheiros ou figos das sarças? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, por seus frutos. São Mateus, capítulo 7, versículo 15 a 20. Guardai-vos de que alguém vos seduza, porque vários virão sobre meu nome dizendo eu sou o Cristo, e eles seduzirão a muitos. Levantar-se-ão vários falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque a iniquidade será abundante, a caridade de muitos se resfriará. Mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não o creias, porque se levantarão falsos profetas, falsos cristos, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, até seduzir, se for possível, os próprios escolhidos. São Mateus, capítulo 16, 14, versículo 4, 5, 11, 12, 13, 23, 24. São Marcos, capítulo 13, versículos 5, 6, 21 e 22. Continua? Atribui-se vulgarmente aos profetas o dom de revelar o futuro, de sorte que as palavras profecias e predições se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla. Disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Um homem pode, pois, ser profeta, sem fazer predições. Essa ideia era dos judeus ao tempo de Jesus. Por isso, quando foi conduzido diante do grande sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos, estando reunidos, lhe escarraram no rosto, lhe bateram com socos e lhe deram bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e dize quem é que te bateu. Entretanto, ocorreu que profetas tiveram presciência do futuro. Não. Entretanto, ocorreu que profetas tiveram presciência do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de transmitir advertências aos homens. Esses fatos, tendo-se cumprido, o dom de predizer o futuro foi encarado como um dos atributos da qualidade de profeta. Continua? Acho que agora já dá para a gente comentar alguma coisa. A gente Qualquer coisa depois a gente continua. já leu esse capítulo, né? Fala sobre essa missão dos profetas. Os profetas nada mais é do que as pessoas que acabam por trazer a mensagem de Jesus de uma maneira que arrebanha ali as pessoas. A gente vê muito nos dias de hoje isso de uma forma... É esquisito falar das outras religiões, mas a gente vê que existe muita ignorância até, assim, em termos de trazer as pessoas para dentro da religião, né? Eu não sei como falar sobre esse tema, porque eu tenho a minha opinião, assim. Você já fez esse estudo, Suzana, no NEP? A gente ainda não chegou nesse estudo, mas
A gente ainda está no capítulo 6 no NEP. Esse daí é 7 de Mateus. Entendi. Mas é por aí o que você está falando. E assim, a Bíblia, quando a gente está lendo aqui essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, em muitos capítulos falam, né? São Mateus, São Lucas, eles falam muito sobre essa questão. Reconhece-se a árvore pelo fruto. Nós precisamos estar atentos às mensagens que chegam até a gente. A gente precisa usar o que a gente sempre fala aqui, a fé raciocinada. Muitas pessoas utilizam o nome de Jesus de uma maneira com interesses, sem ser o interesse. Por isso que eu acho que o Espiritismo tem essa diferença. Talvez tenha sido isso que me atraiu tanto. Não é pedido muita coisa, a não ser que a gente pratique a caridade, pratique as boas atitudes, as boas ações, se melhore, faça a reforma íntima, né? Tá sempre muito ligado a essa evolução espiritual, a essa parte espiritual. Então, precisamos ficar atentos, precisamos questionar, mesmo dentro do Espiritismo. Jesus nos pede isso, nessa passagem, que a gente precisa estar atento à árvore, se essa árvore está dando bom fruto ou se essa árvore não está dando bom fruto. É mais ou menos por aí. Esse capítulo eu preciso estudar mais. Isso aí, complementando o que a Luciana falou, né? O verdadeiro profeta a gente sente pela energia, né? Nós somos energia. A gente atrai muitas vezes o que a gente está emitindo, né? O nosso radar ali, a nossa sintonia. A energia, ela é muito poderosa. Ela não pode ser vista, mas ela é muito poderosa. E quem está mais antenado consegue perceber. Então, o verdadeiro profeta, além de tudo que a Luciana falou, tem a característica, né, de humilde, de modesto, prega o bem, a caridade, se baseia no amor ao próximo, estimula o perdão, pregam a verdade. Fugindo disso, você tem que ficar atento, né? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa do nosso estudo de hoje? Nani. O ato de falar é muito fácil, né? A gente falar é só abrir a boca, muitas vezes a gente nem pensa, né? A gente pontua alguma questão e anda a falar e fala besteira, é fácil a gente falar. Agir já é mais difícil, né? Principalmente quando a gente tem que agir com coerência. E eu acho que é isso que nos chama muito a atenção aí nesse texto, que os profetas, como vocês disseram, eles pregam a humildade, eles pregam o amor ao próximo. Eles não querem necessariamente que as pessoas os sigam, mas eles plantam a sementinha e deixam que as pessoas cultivem de acordo com o seu tempo e a sua necessidade, né? Ele lançou a isca e o peixe vai pegar a hora que ele estiver passando por ali, né? Não necessariamente ele quer seguidores, né? Eu acho que ele quer plantar em nós o despertar da nossa consciência. E para que a gente possa confiar nesses profetas, nós temos que estar muito atentos, não só ao que eles falam, mas o proceder, a vida deles, né? Como eles agem, que a gente sempre fala, às vezes são nos pequenos detalhes em que a gente observa quem são realmente as pessoas, né? Quando você chega num lugar que está tudo preparado e você já está com aquela fala toda bonitinha, toda pronta, toda decorada, os seus gestos são medidos, ali a gente consegue ficar encantado com uma pessoa. Numa hora de exposição de uma pessoa, a gente fala assim, nossa, que pessoa maravilhosa, e a gente já quer seguir, a gente se joga aos pés daquela pessoa, até pela nossa necessidade de ouvir determinadas coisas. E eles sabem muito bem fazer isso, né? Então, depois daquilo ali, depois daquele encantamento,
é necessário que a gente pare um pouquinho e comece a refletir, comece a procurar saber quem verdadeiramente é aquele cara ou aquela mulher por trás daquelas belas palavras e dos belos atos. Então, eu acho que é por esse caminho que nós devemos procurar conhecer aquele que nos fala, né? Se ele nos fala coisa boa, se podemos tirar bons aprendizados daquilo, muito bem. Mas a partir do momento que as coisas já começam a ficar meio esquisitas, distorcidas, né? Porque a pessoa, para cativar alguém, ela precisa preparar o terreno. Né? Então, hoje o meu objetivo é cativar a Luciana. Então, eu chego para a Luciana, eu digo que ela está linda, e eu procuro saber do que ela gosta, e eu vou estudando a vida da Luciana. E a Luciana vai falar assim, nossa, mas a Nani é uma pessoa... Ai, eu fiquei encantada com a Nani. Mas quem é a Nani? Né? E muitas vezes a gente não procura saber quem é a pessoa que está atrás daquela fala. Né? Então, que a gente estude as ações. Né? Muitas vezes, os médiuns eles têm comunicações de espíritos que se denominam tal e qual, só espírito bom, né? Só aqueles que estão lá com a luz resplandecendo por dentro. E aí, as pessoas que ouvem aquelas mensagens ficam tão encantadas pelo nome, a gente fixa naquele rótulo, né? E a gente já fica encantado. E aí a gente se deixa levar. Esquece, aí nada mais do que o que disserem acerca dele vai conseguir fazer com que a gente tire aquele encantamento. Né? E aí é que eles começam a pescar os seguidores, né? Porque eles montam um personagem, interpretam bem, eles estudam aquilo tudo e arrebanham um monte de gente atrás deles. Então, eu acho que nós devemos estar muito atentos, principalmente no que a Suzana falou, quando a comunicação, quando a fala dessa pessoa começa a destoar, já não é mais o modelo do Cristo, já o modelo já sou eu já esqueci que eu estou aqui falando da doutrina, eu já estou falando de mim, do meu projeto, eu já estou me engrandecendo, e aí a gente fala assim, começou tão bem, né? O negócio estava indo tudo tão bem encaminhado e, de repente, o negócio foi por outro caminho. E eu acho que é muito isso que nós precisamos conhecer a essência daquela pessoa, né? Porque as pessoas podem nos enganar por um breve tempo e, de repente, até por muito tempo, mas elas não podem nos enganar durante a vida toda. Né? Em algum momento ela vai dar aquela... E aí a gente tem que estar sempre atento. Não atento no julgar, mas atento porque nós, de repente, vamos fazer com que aquela pessoa seja o nosso modelo, seja o nosso guia. E olha só, quem nós temos de modelo e guia? É o Cristo. Um ser de quem a gente não tem nada para falar de ruim. Tudo o que ele pregou foi por amor ao próximo, por amor ao Pai. Ele quis sempre melhorar a vida do outro, abrindo os olhos. Ele usava a gentileza, a humildade, a sensibilidade, né? Usava exemplos simples para falar aos outros. E ele nunca quis nada para ele. Né? Ele sempre priorizou o bem maior era para o nosso Pai, né? Para Deus. Então, como é que a gente pode seguir alguém que queira uma coisa assim? Não, porque eu quero fazer assim uma instituição, entendeu? Eu tenho esse projeto e aí eu já vou começando Opa, que negócio é esse? Né? Vamos ficar atento à fala dessas pessoas. Claro que não são todas as pessoas que nos chegam e nos dizem coisas boas, que nos têm boas comunicações para dar, que têm boa intenção, que vão querer nos enganar. Mas, infelizmente, nós ainda estamos no mundo de provas e expiações. E eu acho que esse é o detalhe maior, né? Que muitas pessoas, às vezes, começam um empreendimento bem, mas se perdem no meio do
a gente tem que estar sempre atento, não por ele, mas por nós, porque muitas das vezes nós não podemos, infelizmente, fazer nada para o outro, para que ele desperte, para que ele volte para esse caminho. Mas nós podemos fazer por nós, para que a gente não siga aquele caminho que a gente está vendo que está errado. Mas é encantador, é uma pessoa maravilhosa, tá bem, mas ele está indo por um outro caminho. E aí você vai usar o seu livre-arbítrio para seguir essa pessoa, se você já sabe que está errada, né? Então, eu acho que é muito isso, é que a gente precisa ter a sabedoria de observar o que nos dizem, como é dito, né? E a coerência entre o dizer e o agir. Eu acho que é isso. Isso aí, show. Alguém mais? A Luciana levantou a mão e acho que a Paula também. Porque assim, e é um convite para a gente sair dessa ignorância, né? Porque como a Nani falou muito bem. Muito obrigada, Nani, você esclareceu. Porque assim, hoje, trazendo nos dias de hoje, quem são os profetas? Nós temos, eu vou falar, me veio eles na cabeça, Ricardo Mello, né? O Trigueiro, pessoas que a gente escuta todos os dias ali fazendo suas lives, suas palestras, que a gente fica encantado, que nos traz tanta, né, tanta informação, mas e eles, no fundo lá, né, na vida particular deles, eles são mesmo essas pessoas? Então, assim, esse questionamento a gente tem que sempre ter, sim. A gente não está julgando, a gente só quer saber, né? A gente só quer saber se essa árvore, né, que aparentemente dá tantos frutos bons, se realmente está condizendo com aquilo que aparenta. A gente precisa estar sempre com esse alertazinho em todas as situações da nossa vida, e em especial em relação ao que o texto vem falando. Haverá falsos cristos e falsos profetas, e cabe a nós sair dessa ignorância, dessa fé cega, de estar sempre, né, se questionando, raciocinando, ouvindo, realmente ouvindo o que eles estão falando, não apenas seguindo o que eles estão falando, né? Mais ou menos isso. Quer falar, Paula? Destrava seu microfone. Você consegue? Enquanto a Paula está tentando destravar o microfone dela, acho que a tela saiu. Daqui a pouco ela pede para entrar de novo. Eu achei interessante também a parte que fala o coração está do que o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. E é tão isso mesmo, né, que a gente sente no dia a dia por aí. Às vezes a gente encontra pessoas que estão passando por desafios, estão tão abastecidas de amargura, de raiva, de revolta, que ela emite aquela energia pesada, e você consegue sentir aquela bile, né? Aquela coisa. Essa pessoa não está bem, essa pessoa está com o coração cheio de uma coisa que não é legal, você sente, né? E é legal também essa comparação que fala da árvore, né? Todo mundo é uma árvore, mas aí tem gente que tem uma raiz mais funda, né? Tem gente que é mais viçosa, tem os galhos mais viçosos, tem gente que tem muitos frutos, né? Então, que a gente consiga... nós somos uma obra que ainda a gente não está acabada, né? A gente está fazendo reforma íntima, a gente está tentando não, treinando, se modificar com os desafios da vida. A gente sente, a gente pensa, a gente age, aí tem as emoções, aí a gente vai
tomando as decisões e vai amadurecendo e vai evoluindo, né? Somos essa obra inacabada. E, aos poucos, a nossa árvore vai sendo formada, né? Então, que a gente continue, né, nesse desafio de fincar nossas raízes e ter elas bem, como faz a meditação lá do Teta, chegar lá no sol, lá no núcleo da Mãe Terra e nutrir bastante nosso tronco para a gente poder espalhar, né, coisas boas, que seja uma frase boa por dia, que a gente consiga tocar um coração, que a gente consiga fazer uma coisinha no nosso dia, já vai ser bem bacana. A Paula não voltou. Eu acho que a Silvia ia falar alguma coisa, não sei se foi só impressão minha. Ih, Silvia, te cortei? Tá bom, vai. Eu tava pensando, peraí. Vou desligar o negócio aqui. Que a gente tem que ter atenção ao que o outro fala, não só quando é um líder religioso, mas um líder político, né? Qualquer líder. Qualquer um que se preste a exercer um papel de liderança, a gente tem que prestar atenção se o que ele fala condiz com o que ele faz, na atitude, né? Então a gente estuda, né? Por isso que a gente pesquisa um candidato antes de votar, ou deveria, pelo menos. A gente tem que ver se sabe aquela frase, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço? É mais ou menos isso. Quanto mais a gente tem essa sensibilidade, né, de ver se a pessoa vive o que realmente ela prega, menos risco a gente corre de ser enganado. Isso que a Suzana falou no começo, eu concordo. Se a gente está com uma energia ruim, ou a gente tem um tipo de carência, a gente encontra uma pessoa que fala justamente aquilo que a gente quer ouvir, é um grande perigo também. Tá cheio disso, né, por aí, na internet, vários influenciadores digitais, ainda mais num contexto que a gente vive de isolamento social. A gente tem que prestar atenção nessas coisas, porque eu acho que os falsos profetas sempre existirão, né? A gente é que tem que se perguntar por que a gente resolveu seguir um determinado profeta, por assim dizer, né? E se a gente tem que sempre questionar. Eu sou do tipo de pessoa que gosto de, aspas, conferir as fontes, digamos assim. Tipo, o que ele está falando é isso mesmo? Ou ouvir uma outra pessoa falando a mesma coisa? Acho que o senso crítico é bom na vida para tudo, entendeu? Não só para você ver se você deve ou não seguir o que uma pessoa fala. É isso que eu queria dizer. Perfeito! Temos que ter a fé raciocinada, não é para ficar acreditando em tudo e em todos. Agora eu vou chamar a Nani, tá bom? Vem, Nani! Em nossas vidas, nós encontraremos sempre pessoas que nos vão cativar e que nós cativaremos. E que a gente consiga dar a esses o melhor em nós e consiga extrair do outro também melhor. A gente sabe que dificuldades e falhas todos nós temos, né? Mas que a gente deixe as falhas para lá, deixe ele seguir com a falha deles, que a gente não pegue essas falhas, que a gente só pegue as virtudes e que a gente possa dar também muitas virtudes. Há uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez lembrar. Tendo 7 letrinhas e todas juntinhas se ler, cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém vai levar. Cativou, disse alguém, laços fortes, bem fortes criou. Responsável é você, somos nós por aquilo que cativou. No deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto, bem perto de alguém. Cativou, disse alguém,
Laços fortes, bem fortes criou. Responsável é você, somos nós por aquilo que cativou. Somos eternamente responsáveis por aquilo que cativamos. Que ninguém saia da nossa presença sem extrair o melhor de nós. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos de quem oferece rosas, que possamos fazer a diferença na vida dos nossos irmãos. Agradeço a Deus por mais um dia, por mais esse estudo tão produtivo, tão proveitoso, com tantos ensinamentos, que a gente possa refletir sempre em quem a gente está depositando a nossa confiança, a direção da nossa vida. Modelo mesmo, só tivemos o Cristo. Os outros são pessoas que tentam melhorar, como nós, que possamos ser sábios para distinguir essas pessoas que realmente têm muito para nos ensinar e aqueles que só querem nos enganar. Obrigada, Senhor, por mais um dia em nossas vidas. Obrigada pelo estudo, obrigada por fluidificar as nossas águas. Que a misericórdia divina chegue nas vidas de todos aqueles em que a dificuldade já chegou, em que os dias parecem que não terminam porque os problemas são muitos, que nesses momentos, nesses lares, na vida dessas pessoas, o Senhor toque fundo o coração. Sabemos que a parte deles, eles sempre fazem. Nós precisamos estar com os nossos corações abertos para receber todas essas benesses que vêm do céu. Graças a Deus, hoje estamos aqui, que amanhã também possamos estar. Que assim seja. Que lindo, gente! Vamos tirar a nossa foto. Atenção. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigada.